Graça e paz. Aleluia. Você entendeu, né, irmão? Então você não está com pressa hoje, né? Tá tranquilo, tá bem? Comeu antes de sair de casa. Se não comeu, jejua, não tem problema. Porque eu quero pregar hoje, irmão. Não, vai ser rápido, na medida do possível. Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Na verdade, eu já quase interrompi o teatro aqui, meu. Já ia subir na hora do teatro para ministrar já. Falei, não, calma. Você está entendendo o ambiente, meu irmão? É o que o ambiente de honra proporciona. Não entenda isso como um culto. Entenda isso como uma geografia que o Senhor está nos introduzindo. Porque a gente vai chegar aqui no sábado, vai estar o mesmo ambiente. Aí a gente vai chegar no próximo domingo, vai crescer. Aí a gente vai para as células, isso precisa crescer. Não entenda isso como uma experiência. Não, a gente não está aqui para viver uma experiência. Nós estamos aqui para viver um estilo de vida. E na medida que nós avançamos no entendimento, em atitudes de honra, nós somos inseridos em ambientes como esse. Ambientes que não existe outro lugar, ou melhor, outro protocolo que faça você acessar. É por isso que nós estamos falando aqui nas primícias. Jesus foi impedido por causa de um ambiente de desonra. Mas quando nós vamos na contramão disso, nós nos movemos dentro do princípio, meu irmão, você vai ser curado, sua família vai ser livre, você vai prosperar, você vai avançar no propósito que Deus tem para você, vai ser lindo. Mas vamos lá. E eu quero, de forma bem rápida e de forma bem pontual já, ler um texto com você, 2 Samuel 23, 15. Segunda Samuel 23, 15. Aleluia. Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Amém? Para você que não conhece o contexto, de forma bem simples, Davi estava em guerra. Davi já não estava mais na sua terra, a sua terra havia sido invadida pelos filisteus, e nesse momento da história, Davi estava dentro de uma caverna com alguns guerreiros, e a Bíblia diz que em algum momento daquela movimentação, ele suspira e diz: quem me dera beber a água da fonte que está lá na minha terra, que está lá em Belém, eu queria muito beber daquela água, mas ele não pediu para ninguém, ele simplesmente, com lembrança da sua casa, lembrança daquilo que vivenciou, lembrança da sua terra, e de repente 3 valentes ouvem o suspiro do rei, sem falar nada para ninguém, sem avisar nem mesmo o rei, se posiciona, vai campamento adentro, atravessa o exército dos filisteus, busca água e trazem diante do rei, diz: está aqui, rei. E a Bíblia diz que o rei, quando pega aquela água, ele não bebe, mas ele derrama diante do Senhor como uma oferta ao Senhor. Amém? Anote aí, baseado nesse texto, eu quero dar para você 3 lições para uma vida em honra. Não é uma vida de honra, é uma vida em honra, é se mover, é viver dentro de uma geografia chamada honra. Amém? 3 lições para uma vida em honra. Se você estiver anotando, já anote a primeira lição. É impossível honrar de longe. Quando nós voltamos para o verso 15, nós vamos nos deparar com a Bíblia dizendo: Davi suspirou e disse. Sabe o que eu acho extraordinário? Davi poderia muito bem dar uma ordem para aqueles homens. Aqueles homens faziam parte do seu exército. Ele poderia chegar para qualquer um deles e dizer: eu estou com vontade de beber água, mas é uma água muito específica. Então vocês precisam ir lá, enfrentar o exército, ir em direção àqueles homens, passar por dentro daquele exército e buscar a água para mim. Sabe o que aqueles homens teriam feito? Na hora. Estão roubando o carro não, né, gente? Misericórdia, pelo amor de Deus.
Não é o carro do apóstolo não, né? Ô Jeová, obrigado, Senhor. Volta aqui. Aqueles homens, se recebessem uma direção clara, com toda certeza eles dariam uma resposta. Mas sabe o que é mais interessante? Davi não pediu nada. Davi simplesmente suspirou. Por isso eu quero dizer algo para você. É impossível honrar de longe. Porque de longe você consegue até obedecer, pastor. Eu posso ligar para o senhor e falar assim, eu preciso que você faça isso. Eu posso chegar aqui para os irmãos e falar assim, eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você abra uma célula. Eu preciso que você chegue naquele ambiente que Deus te colocou e você faça assim, assim e assim. Deixa eu dizer, seria uma bênção. Mas o ambiente que Deus nos inseriu, nós precisamos exceder aquilo que nós chamamos de obediência. Davi não pediu nada, mas aqueles homens estavam perto, Neto. E por aqueles homens estar perto, eles não ouviram aquilo que estava sendo dito, eles conheciam o desejo do coração. Porque só consegue conhecer o coração aquele que está perto, meu irmão. Só consegue saber o que está no coração, aquilo que Deus colocou no coração, aquele que caminha do lado. Davi poderia ter chegado e falar assim, vai lá, é uma ordem. E é exatamente isso que nós precisamos extirpar do nosso arraial, pessoas que só se movem debaixo de uma palavra. Olha que contraditório, entenda isso dentro do contexto. Porque o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, quando eu chegar aqui e falar assim, eu preciso que você faça, eu preciso que você abra uma célula. Deixa eu dizer algo para o senhor, apóstolo. No ano passado, mandei mensagem para vários irmãos, dizendo, irmão, eu preciso que você abra uma célula. Meu irmão, eu preciso que você dê uma resposta àquilo que nós estamos vivendo. Sabe quantos irmãos deram uma resposta àquilo? Pouquíssimos. Alguns disseram, vou dar uma resposta. É como o filho que diz, eu vou, mas não foi. Aí teve outros filhos, assim como Jesus conta na parábola, disse, eu não vou, e foi. Mas nós não procuramos nenhum desses dois filhos. Nós procuramos o filho que conhece o coração do pai e disse, eu quero dar uma resposta antes mesmo que me peçam. Eu estou perto o suficiente para saber aquilo que está sobre essa casa. Eu estou perto o suficiente dos meus líderes para saber para onde eles estão caminhando. Eu estou perto o suficiente dos meus filhos para não perder eles para as drogas. Para não perder eles assim como nós vimos no teatro. Eu estou perto o suficiente da minha esposa para saber que ela não está bem e eu preciso dar uma resposta. Mas nós esperamos que as pessoas nos digam o que fazer. Deixa eu dizer, não é esse ambiente que nós estamos mais. Se você ainda está esperando um comando, esperando uma mensagem do pastor dizendo assim, irmão, abra uma cela, você não vai receber. Mas aquele que está perto já sabe aquilo que nós desejamos para essa estação, meu irmão. Aqueles homens estavam perto o suficiente do rei para saber aquilo que ele ansiava no seu íntimo. Se nós entendêssemos o que é um ambiente de honra. O ambiente de honra não é a necessidade. Eles não olharam para a necessidade do rei. O rei não estava morrendo de sede, meu irmão. Tinha água lá. Não era necessidade. Ambientes de honra não é movido por necessidade. Ele não estava olhando e falando assim, tadinho do rei, está com sede. Não, ele tinha água. Mas eles sabiam, ele quer aquela água. Porque aquela água fala a respeito de uma história. Aquela água traz lembranças daquilo que ele vivenciou da sua infância. É esse tipo de ambiente que nós queremos gerar nesta casa. Ou melhor, é esse ambiente que nós estamos gerando nesta casa. A minha pergunta é, você quer desfrutar junto ou não? Porque existem irmãos que já entraram, irmão. Existem irmãos que já estão colhendo. Enquanto você ainda está se perguntando, será que eu faço ou será que eu não faço? Eu vou ficar quietinho, o dia que o pastor falar para eu fazer, eu vou fazer. Eu vou dar uma resposta. Não, meu irmão, não é isso que nós estamos procurando. Nós estamos procurando pessoas que conhecem o coração, e não que conhecem simplesmente a fala, que não conhecem simplesmente a voz. Davi não precisou falar para ninguém. Davi simplesmente se colocou ali no seu cantinho e disse, quem me dera beber de uma água. Os irmãos disseram, é comigo. É essa a resposta que nós estamos procurando. É Neemias, quando ouviu que algo precisava ser feito, e disse, é comigo, cara.
Ninguém precisou falar para ele reconstruir os muros. Ninguém precisou falar para o profeta Isaías dizer sim. Ele estava num ambiente de glória, apóstolo. E quando ele ouviu o clamor do céu que disse: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele disse: é para mim. Deus não precisou chegar para ele e falar assim: eu preciso que você vá. Ele decidiu dar uma resposta. Entenda algo: no reino de Deus, ou melhor, o reino de Deus não se move por perguntas, meu irmão, ele se move por respostas. Deus responde a uma resposta que você dá. Você está fazendo perguntas para Deus, dar uma resposta para Ele. O profeta ouviu o clamor do céu e ele diz: eu sou a resposta desse clamor. Ele disse sim para o chamado. Nós escrevemos um e-book. Vou falar para você o que está escrito no e-book, você não vai nem precisar comprar mais. Olha só, deixa eu dizer para você qual é o seu chamado. Simples assim, anote aí. O meu chamado, se você está escrevendo, é profético, é profundo, é uma revelação tremenda. Anote aí, o meu chamado é dizer sim. Simples assim. Pastor, como eu descubro o meu chamado? Não, primeiro você diz sim, depois você descobre. Você acha que Deus vai ficar tentando te convencer, irmão? Você acha que os pastores vão ficar tentando te convencer? O profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí depois Deus explicou para ele o motivo que ele tinha dito sim. Deus falou assim: você disse sim? Agora senta aqui que eu vou te explicar para que você disse sim. Vá ao povo, pregue assim, pregue isso, diga isso. Porque Deus não vai ficar explicando nada para ninguém que não disse sim primeiro, irmão. O reino de Deus não tem tempo para essas coisas. Quando o pastor falar para mim, eu vou dar uma resposta. Não, dá uma resposta primeiro, depois ele te explica. Fala para ele primeiro: eu estou aqui, para que não interessa, eu estou aqui, o que você precisa? É isso, é simples assim. Eu vou orar, eu vou fazer jejum, eu vou fazer campanha, eu vou me consagrar e Deus vai revelar o meu propósito. Meu irmão, o Calvário há 2000 anos atrás já revelou o seu propósito. Diga sim para Ele. É simples assim. É muito simples. Não é aqui, é aqui, ó. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei fazer. Irmão, isso a gente ensina. A gente vai para a sala de aula, a gente vai para o escritório, a gente gasta tempo e aprende. Mas um coração a gente não consegue transferir por mais que a gente queira. Por isso nós não estamos procurando pessoas que sabem fazer. Nós estamos procurando um coração que já disse sim ao Senhor, que está perto o suficiente para conhecer o clamor do céu. Que está perto o suficiente para entender que o reino de Deus está avançando, e eu não posso atrapalhar esse avanço perguntando: será que é para mim? Cidades precisam ser alcançadas e a gente está aqui: Deus, será que é comigo? Dá um sinal. Que sinal? Células precisam ser abertas, meu irmão, e a gente está falando: Senhor, se o Senhor me dá um sinal, perdeu, irmão. Vai se mover por obediência, mas perdeu o acesso à honra. Quer se mover por obediência? Se mova, mas não existe galardão na obediência. O galardão está na honra. A recompensa na honra. O apóstolo leu um texto aqui: se você faz tudo o que te pede, você não passa de um servo inútil. Nossa, que escândalo! Quem disse? Jesus Cristo. Assinado. Reclama com Ele. É o tempo de dar uma resposta para depois entender o que nós vamos fazer. É estar perto. Sabe o que é interessante? Talvez se ele tivesse chegado para o rei Davi e falasse assim: rei, a gente vai buscar água. Pelo cuidado que ele teria com aqueles homens, ele vai dizer: não preciso. Só suspirei aqui, mas não precisa. A resposta foi tão rápida que quando o rei encontrou aqueles homens, eles já estavam com a água. Não deu nem tempo de atrapalhar o fluxo da honra.
A hora que ele viu, falou assim: cara, mas vocês já foram? Já está pronto? Se for para a gente ser corrigido, que seja por fazer demais, não menos. Se for para a gente sentar com o irmão e falar assim: irmão, você errou, mas você errou porque excedeu, fez muito, cara. Caminhou muito, não deveria ter feito assim. Agora ter que corrigir você porque você não sai do banco, isso já foi. Esse ambiente não serve mais para nós. Ou melhor, nunca serviu. Não seremos uma igreja que se move por obediência. Seremos uma igreja que se move por honra. Não espere uma voz de comando. Conheça um coração e dê uma resposta, irmão. Não dá para dar uma resposta em honra longe. Longe a gente corresponde à obediência, a honra não. Deixa eu ler um texto com você. Mateus 19. Vou ler do verso 20, senão o culto acaba 10 horas. Aí perdeu a chance de dar glória a Deus, tá vendo? Jesus ajuda eu, irmão. Mas falar a verdade, eu não estou nem aí hoje. Eu vou pregar. Vai ter que aguentar. Vamos pegar do verso 20. E o jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Lembra do contexto? O jovem chega para Cristo Jesus e diz: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: cumpra os mandamentos. Quais? Honre o Pai, honre o Senhor, ame a Deus. E Jesus cita alguns mandamentos. Ele diz: isso aí eu tiro de letra, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus continua: uma bênção. Quer ser salvo? Cumpra a lei. Quer ser salvo? Vive em obediência. Jesus disse: se você fizer isso, você irá herdar a vida. Quer ser salvo, irmão? Vive uma vida de obediência e você vai garantir a sua salvação. Mas Jesus diz: mas se você quer ser perfeito, porque olha só, essa palavra perfeito é a palavra no grego que é, tô brincando. É a palavra teleios, que transmite a ideia de algo completo ou que alcançou o seu propósito. Quando Jesus disse: quer ser perfeito? Jesus está dizendo: quer ser completo? Quer viver de maneira exata aquilo que eu tenho para você? Saia do ambiente da obediência e exceda para o ambiente da honra. Na obediência você garante a sua salvação, mas você quer viver de maneira exata naquilo que o reino de Deus tem para você? Você precisa exceder. Você precisa andar a segunda milha. Você precisa viver um ambiente de honra. Nesse momento aquele jovem foi reprovado. Ele disse: não dá para eu abandonar tudo que eu tenho. Não dá para eu abrir mão. E Jesus não pediu nada para ele. Diz: larga tudo para poder me seguir. Porque enquanto ele estava se movendo em obediência, Jesus não chamou para caminhar perto. Jesus disse: quer caminhar perto de mim? Para caminhar perto de mim não é em obediência, é em honra. Porque para caminhar perto precisa entender a geografia chamada honra. Em obediência você vai ser salvo, fica tranquilo, cumpra o que você tem que cumprir, vive a vida medíocre que você está vivendo e você vai herdar a vida eterna. Mas quer caminhar do meu lado? Quer mudar a história? Quer fazer parte desse pequeno grupo de homens que irão tocar todas as nações, em todos os tempos da terra? Se mova em honra. Não é a obediência, é a honra. Ele foi embora, ele diz: eu quero viver em obediência. Você pode sair desse culto dizendo assim: eu vou continuar vivendo uma vida de obediência. Eu vou dizer algo para você: será salvo, irmão. Será uma bênção. Mas quer mudar a história? Quer marcar um tempo? Quer mudar a história de uma geografia? Precisa acessar outro ambiente. E não dá para seguir a Jesus com bagagem. Por isso ele disse: abra mão de tudo, porque eu sou tudo que você precisa. Deixa eu dizer algo para você: existe a diferença da multidão e do discípulo. Sabe quem é a multidão? É aquele que não tem nada e vai atrás de Jesus para ganhar algo. O camarada está com fome, vamos atrás de Jesus que ele multiplica o pão, ele faz é uma bênção, o homem é uma bênção. Sabe quem é o discípulo? É aquele que Jesus enche o barco primeiro e diz: agora abra mão de tudo,
e viva para mim. Talvez você está vindo aqui para ter o barco cheio. Jesus é especialista em encher barco, meu irmão. Mas o que nós estamos procurando é homens e mulheres que estão dizendo: Senhor, foi uma bênção. Tudo que o Senhor colocou na minha vida foi uma bênção. Mas tudo eu considero perda para ganhar a Cristo. Tudo que o Senhor me deu está à disposição do reino de Deus. Ah, meu irmão. Meu Deus, que ambiente. Como o Lucas disse, o céu está baixinho. Oh, Jeová. Anote aí a segunda lição. Meu Deus, é só 3, então tá na média. É necessário romper. Olha só o que o texto no verso 16 vai dizer. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus. Deixa eu dizer algo para você. Para você viver uma vida de honra, é necessário que você rompa. Porque entenda algo aqui. Não existe honra parado. Não dá para honrar parado, meu irmão. Para viver uma vida de honra é necessário sair de um ambiente e acessar outro ambiente. É necessário romper. Quer viver uma vida de honra? Rompa. Com o quê? Com medo, com a vergonha, com o pecado, com o adultério, com a mentira, com a prostituição. Quer viver em honra? Precisa sair daí e acessar outro ambiente. Porque não existe honra aqui. Honra é a ação em direção ao outro, irmão. Honra é a resposta que eu dou. Aqueles homens, quando ouviram o clamor, o desejo, ou melhor, como a Bíblia diz, o suspiro. Porque a honra está nos detalhes. Talvez não é o que vai bradar diante dos teus olhos. Às vezes é um detalhe. Você ouve algo, você está no meio de um ambiente. Se você perdeu aquele tempo, aquele momento já era. Não volta. É o abraço na hora certa. É a palavra profética na hora certa. É o sim na hora certa. É o não na hora certa. Se perdeu o time, irmão, perdeu. Por isso, um suspiro. Talvez baixinho, mas aquele que estava perto falou assim: vamos romper. Vamos dar uma resposta. Vamos romper com tudo aquilo que está adiante, porque eles tiveram que enfrentar um exército, meu irmão. A honra não é fácil. A honra não é barata. Ouvi algo do Robert. Cadê o Robert? No Imersão ele disse: o preço mais barato que você pode pagar a alguém é o dinheiro. O mais caro é a honra. Não é aqui, não é no bolso. Precisa pesar, precisa ter um preço. Honrar a esposa não é fácil. Tem vezes que é mais difícil ainda, mas é ali que precisa pesar. Honrar o ministério, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Honrar o ministério não é estar em todos os ensaios, isso é obediência. Pelo amor de Deus, é obrigação. Aí eu honro o ministério, eu não falto em um ensaio, Thiago. Mas, irmão, vai tomar vergonha na cara. A honra excede. A honra é quando você entrega um tempo que não estava na agenda e fala assim: mas eu quero exceder a medida. Chama os jovens adolescentes que saíram da imersão, porque eu vou sentar aqui, eu vou ensinar eles, porque essa próxima geração precisa ir mais longe e mais rápido do que a nossa. Isso é honra. É pegar tudo aquilo que Deus colocou à sua disposição e colocar diante do Senhor e diga: faça o que o Senhor quiser. Mas para isso, meu irmão, eu estava falando com um adolescente na imersão: pastor, eu sou muito tímido, eu queria pregar, mas eu sou muito tímido. Eu falei: eu também sou. Não parece. Aqui não parece. Alguns dias atrás estava tendo o aulão aqui, lembra que o senhor teve o aulão aqui do Ruiz? O apóstolo chegou para os professores e falou assim: se apresenta para os alunos. Eu travei, irmão. Era só para eu me apresentar para os alunos. Eu falei assim: meu nome é Victor. Porque eu sou tímido demais. Mas a minha timidez não pode atrapalhar o avanço do reino de Deus.
A minha vergonha não pode atrapalhar o avanço do Evangelho. Se você coloca em perspectiva, você vai ver que romper com essas coisas é fácil demais. Pastor, mas eu tenho medo. Tá bom, mas o seu medo não pode ser maior do que aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Pastor, eu não consigo. Como assim não consegue, irmão? Pastor, eu não consigo vencer o pecado. Fala assim, você não precisa, Jesus já venceu. Você só precisa acessar aquilo que já está pronto. Pastor, eu não consigo lutar pelo meu casamento, irmão. Pelo amor de Deus, esse discurso precisa ser extirpado dessa casa. Nós precisamos perguntar mais o que nós precisamos fazer do que aquilo que nós não podemos fazer. A gente gasta muito tempo falando assim, o que eu posso ou não posso, pastor? Quando na verdade a pergunta deveria ser, o que nós precisamos fazer? Pastor, isso aqui é pecado, irmão? Para com essas perguntas, cara. A pergunta é, para onde vocês estão indo? Como aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, a envergadura que Deus depositou sobre mim, como isso pode contribuir para o avanço do Evangelho? Posso contar um testemunho rapidinho aqui? Olha só, eu já peço e já vou contando. Algumas semanas atrás, eu e o Luquinha não está aqui hoje, a gente foi lá em São Manuel, instalar uma fachada, a fachada da igreja. A gente foi lá rapidinho não foi, né? Mas instalamos a fachada. Depois o Rodolfo chegou contando uma história para nós, um testemunho para nós. Nós instalamos na segunda-feira. Na quarta-feira chegou um rapaz lá, desesperado no culto, rendido diante do Senhor, aquebrantado. Ele foi falar com o Rodolfo, ele disse, na terça-feira, eu estava decidido a tirar a minha vida. Eu ia cometer suicídio, estava de carro, tem uma ponte lá, muito provavelmente queria jogar o carro de cima da ponte. Parou para dar aquela última respirada, tomar aquela coragem, olhou para o lado, viu a fachada da igreja. Aí ele disse o seguinte no seu coração, eu não vou me matar não, eu vou vir nesse culto. Tinha um horário do culto. No outro dia ele foi para o culto. Irmão, Deus transformou a vida daquele homem, cara. Testemunho parte 2. O apóstolo estava dizendo que hoje pela manhã ele estava no culto. Chegou para o pastor Rodolfo e disse, será que eu posso imprimir panfletos para distribuir por aqui? Para que as pessoas possam saber aquilo que nós encontramos nessa casa. Quando o Rodolfo me contou isso, irmão, eu parei o carro e comecei a chorar, e eu fiz uma única pergunta: e se nós não tivéssemos ido na segunda-feira? A gente nem fica sabendo, só naquele grande dia. Porque o apóstolo Tiago, ele vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A gente fala muito sobre as atitudes que nos levam ao pecado, mas a gente esquece que existe um pecado listado na Bíblia chamado omissão. Na lei, meu irmão, se você pegar a lei, você vai ver, não faça, não peque, não mate, não roube. Se você chegasse e não fizesse nada, você cumpria os mandamentos, porque estava relacionado ao não. Porque Adão, a natureza adâmica, Deus fala assim, é melhor, não faz, tudo que você faz está caído, não faz nada. Era para conter uma natureza caída. Mas Jesus chega e diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Os mandamentos de Jesus não é os de Moisés, irmão. Os mandamentos, não confunda os mandamentos de Jesus dos de Moisés, porque os mandamentos de Jesus estão relacionados a uma ação. Por isso ele diz, ide, amai, fazei, cumpra. Porque se eu só falar não, eu não vivo aquilo que Jesus tem para mim. Eu vivo em obediência, mas Jesus nos chamou para viver em honra. Aquele jovem disse não para Jesus. Ele disse, eu não vou vender minhas coisas. Não viveu aquilo que Jesus tinha para ele por causa do não. Está na hora de você dizer sim
para a chamada que Deus tem para você. Deixa eu já adiantar algo para você. Nós teremos um apelo hoje. Eu vou adiantar agora, para você já ir preparando o seu coração aí, já para as correntes já serem quebradas. Não será um apelo de arrependimento, será um alistamento para um exército. Pessoas que estão dizendo assim: agora é comigo. Eu que vou mudar a história da escola que o Senhor me colocou. É eu que vou dizer sim para a chamada de Deus, e aquela empresa nunca mais será a mesma. É eu que vou mudar a história do meu casamento. É eu que vou mudar a história da faculdade. É você. Então já vai se preparando aí. Você saber que o culto não vai acabar rápido. Os irmãos me avisou que o céu estava baixinho, cara. Ah, meu Deus do céu. Abre comigo Isaías 6:3. Deixa eu te ensinar um princípio sobre honra. Isaías 6:3, amém? E clamavam uns para os outros. Está assim na sua Bíblia? Clamavam para quem? Uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Irmão, os serafins, eles estavam na sala do trono. Os irmãos que fizeram aula com o apóstolo já entenderam que ambiente é esse que nós estamos falando. É um ambiente de glória, é um ambiente extraordinário. Eles estavam lá, irmão. Vou te fazer uma pergunta, mas não precisa responder. Só pensa, se você estivesse naquele ambiente, o que você faria? Mas esses serafins me chamam a atenção, Joyce. Sabe por quê? Porque eles estavam diante do Rei dos Reis. E mesmo diante do Rei dos Reis, eles clamavam uns aos outros a respeito da santidade daquele que está assentado. A minha pergunta, Simone, é: por que não falar diretamente para o rei? Se eu estou aqui, por que não se prostrar diante do rei e falar: o Senhor é santo, o Senhor é santo? Mas a Bíblia diz que eles clamavam uns aos outros. Deixa eu ensinar você o que é honra. Porque honra é diferente de adoração. A gente enxerga esse ambiente como um ambiente de adoração, de fato. Mas a gente não consegue enxergar esse ambiente, um ambiente de honra. Por isso eu não quero falar com você sobre adoração, eu quero falar sobre honra. Porque a adoração é o que nós estamos vivenciando aqui, nós estamos diante do rei, declarando a santidade dele. Mas sabe o que é honra? É quando eu tenho a revelação dessa santidade e revelo ela ao outro. É quando eu estou diante de alguém, por meio de atos de honra, revelando a santidade daquele que está assentado. Se você entendesse isso, você já tinha jogado essa cadeira para o alto, irmão. Sério. Porque a gente acha que adoração e honra é ficar aqui, ó. Não, mas se você cantar algo aqui e não vivencia isso na segunda-feira, não serviu de nada. Porque adoração, honra, é revelar ao outro a santidade de Deus. Por isso ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Porque honra é revelar a glória de Deus na terra, irmão. É aqui que nós estamos. A minha pergunta é: quando você chega no trabalho, a sua vida revela o quê? Quando você chega na escola, quando você chega entre os amigos, a sua vida tem revelado o quê? Tem revelado a santidade de Deus? Por isso Jesus disse: para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Porque tudo aquilo que nós fazemos em honra tem como propósito o Pai ser glorificado. Por isso viver em obediência é raso demais, porque a obediência está relacionada ao não. Mas nós precisamos ir em direção ao outro, irmão. Por isso eu coloquei algo para você: quer viver em honra? Precisa romper. Precisa revelar uma santidade. Precisa revelar uma imagem. Precisa glorificar a Deus aonde você está. Eu estava falando para você sobre a fachada. Deixa eu dizer algo para você: como adorar a Deus? Com tudo.
A gente acha que é só aqui, ó, pregando o evangelho. Não, mas uma fachada fez um homem desistir da morte e hoje se tornou evangelista. Uma fachada. A gente nem sabe quem é esse homem, mas eu vou lá conhecê-lo. Porque tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão como ferramenta precisa estar à disposição do reino de Deus. Mas eu sou advogado. Seja um advogado para a glória de Deus. Eu sou dentista. Não importa, irmão, coloque tudo a serviço do reino de Deus. E como eu faço isso? Servindo pessoas, irmão. Se os próprios serafins que estão diante de Deus estavam glorificando a Deus, servindo uns aos outros, quem dirá nós? Esse papo de eu não faço para homens, meu irmão, pelo amor de Deus, não dá mais. Eu não faço para homens, você faz para quem então? Como servir a Deus de forma pessoal? Não dá. A única forma de eu servir a Deus é servindo o outro. Como prestar um serviço diretamente? É aquela ideia aqui, pô. Eu não prego para homens, então eu estou pregando para Deus? Deus não precisa da minha palavra, irmão. A palavra já é dele. Quem precisa é quem está aí assentado. Eu não faço para homens, então para quem você está fazendo? Eu sirvo a homens com o coração fixo no Senhor. Eu sirvo as pessoas com os meus olhos fixos ao Senhor. Por isso Jesus chegou para Pedro e disse: você me ama? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Quer revelar que me ama? Cuida daquele que eu amo. Dê continuidade naquilo que eu comecei. Dê uma resposta àquilo que você está vivenciando. Aí não, eu não faço. Mas é engraçado. A gente chega na célula, o irmão fala assim: eu não faço para homens. Mas enquanto as pessoas não chegam, ele não começa a célula. Mas não era para Deus? Por que você esperou as pessoas chegarem? Porque é hipocrisia, irmão. O nosso coração está no Senhor. Os nossos olhos estão no Senhor, mas as nossas mãos estão estendidas ao próximo. As nossas mãos estão tocando o doente, está tocando o ferido. As nossas mãos estão tocando os irmãos que estão do nosso lado. E sabe o que isso provocou? Olha só. O verso 4 vai dizer: e os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. Quando aqueles homens começaram a se mover nessa atmosfera de honra e adoração, começou um terremoto, irmão. Sabe quem vivenciou algo parecido? Paulo e Silas. Abre comigo. Atos 16, 25. Olha só. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros na prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Deixa eu dizer algo para você. O que vai promover um terremoto na sua casa é os seus atos de honra. O que vai arrancar seus filhos das drogas é quando você decidir se mover em honra. O que vai restaurar o seu casamento é quando você decidir sair deste ambiente, romper a outro ambiente e dizer: agora eu irei honrar. Aqueles homens estavam presos. Mas assim como Paulo diz em outro momento: a minha carne está presa, mas o meu espírito livre. Aqueles homens aprisionados, eles disseram: mesmo aqui, nós iremos honrar a Deus. Mesmo aqui, nós iremos glorificar a Deus. De repente, um grande terremoto. E a corrente de todos se soltaram, irmão. Quer gerar um ambiente de salvação, de libertação na sua casa? Decida viver uma vida em honra. Fala: pastor, mas está tudo dando errado. Para eles também estavam, irmão. Tinha acabado de tomar uma surra. E as prisões, ali não era como você vê hoje na TV. Eles estavam amarrados. Aqui, ó. Com as mãos presas no calcanhar. Uma posição terrível. Dolorosa. Cãibra. Desespero. Escuro. Você acha que tem televisãozinha, tem a refeição? Não. Um ambiente terrível.
Eu fico imaginando aquelas pessoas em volta, dizendo assim, o que esses caras estão fazendo? Porque a Bíblia diz que eles estavam escutando. Sabe quem diz isso para você? Às vezes é o seu cônjuge, é o seu amigo, dizendo assim, cara, mas você não está vendo que a sua vida está tudo dando errado? O que você está fazendo, cara? Você não está vendo que o seu casamento acabou? Por que você está fazendo o que está fazendo? Você não está vendo que o seu ministério já era? Por que você ainda continua glorificando esse Deus? Você assim, espera um pouco. Espera um pouco e se prepare para o de repente de Deus. Fica tranquilo, porque de repente, aí aqueles que estavam questionando aquilo que você estava fazendo, foi livre, sem fazer nada, apenas desfrutou daquilo que você decidiu vivenciar em Deus. É esse coração desprendido que nós precisamos ter, um coração de honra, é um coração daquele que irá pagar o preço, mas não irá ficar triste quando o outro for abençoado por aquilo que nós fizemos. É como os trabalhadores, é aqueles trabalhadores que chegou no primeiro horário, recebeu um valor, mas o que chegou na última hora, pastor, recebeu o mesmo valor e eles ficaram tristes. Assim, mas como assim? Trabalhei o dia inteiro? Não, nós não seremos essa geração. Nós seremos a geração que irá pagar o preço para que a nossa família seja alcançada. Nós seremos uma geração que irá pagar o preço para que essa cidade seja alcançada. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, algo que me dói no coração há muitos e muitos anos. Quando nós estudamos os avivamentos da história, estude os avivamentos algum dia, você vai ver algo lindo. Estude o avivamento do país de Gales, por exemplo. Na medida que a igreja avançava, os bares fechavam. Na medida que a igreja avançava, os prostíbulos fechavam, pastor. Na medida que a igreja avançava, a criminalidade diminuía. Mas essa não é uma realidade que nós vemos na igreja brasileira hoje. Se você pega o índice, a igreja tem crescido todos os anos, mas o número de abuso também. O número de jovens nas drogas também. Mulheres na prostituição também. A conta não bate, irmão. Porque nós crescemos em número, mas não em relevância. Nós não seremos essa igreja. Quando nós chegamos na cidade de São Manuel, o espírito de prostituição precisa sair. Aquela região precisa ser afetada, porque o reino de Deus é territorial. Nós estamos chegando em Lençóis Paulista. Aquela geografia precisa ser completamente transformada. Os bares precisam fechar. Aí fala assim, mas o irmão vai ficar desempregado? Não, o Senhor já preparou um trabalho para ele, está aqui. Porque nós não iremos desamparar ninguém. Os prostíbulos precisam fechar. Mas isso só vai acontecer quando nós demos uma resposta exata àquilo que o Senhor nos chamou. Uma igreja que avança e não empurra as trevas, a conta não fecha, irmão. Por isso Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é uma igreja intimidada esperando um ataque, é uma igreja que avança. Não é as portas da igreja que permanecem diante do ataque das trevas, é as portas das trevas que não permanecem diante do avanço da igreja. Por isso viver em honra é romper, é avançar, é sair do ambiente. E quando você fizer isso, terremoto do Senhor irá acontecer na geografia. Vai ser nesse ambiente de honra que seu filho será liberto. Será nesse ambiente de honra que seu casamento será restaurado. Será nesse ambiente de honra que aquele ministério que um dia você enterrou será desenterrado. Espero que você esteja entendendo, meu. Terceira lição e a gente encerra. A honra que recebemos precisa glorificar a Deus. Olha o verso 16 de 2 Samuel 23. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Olha só, 2 pontos interessantes aqui, e a gente encerra. Primeiro ponto, Davi já sabia que ele não iria beber daquela água, irmão. Ele recebeu uma expressão de honra, apóstolo.
Mas ele já tinha clareza, ele dizendo, eu não vou beber dessa água. Se você continuar o texto, você vai entender porque ele disse que não iria beber. Mas ele disse, não vou beber. Mas ele não impediu aqueles homens de entregarem a água. A gente fala muito sobre viver uma vida em honra, mas a gente também precisa aprender a ser honrado, irmão. Porque permitir que a pessoa tenha uma expressão de honra comigo, não tem a ver comigo, mas com ele vivenciar o princípio. Às vezes o irmão chega assim, eu quero honrá-lo. Você fala assim, não, que isso? Não precisa. Perdeu. Não se trata de precisar ou não. Davi já sabia, eu não vou beber dessa água. Ele poderia chegar para os rapazes e falar assim, cara, me perdoa, mas eu não posso beber dessa água. Ele recebeu aquilo, para que aqueles homens pudessem desfrutar do princípio cumprido. Quando alguém tentar honrar você, meu irmão, não atrapalhe o fluxo da honra. Porque a honra precisa ser como um rio, que na mesma medida que eu recebo, eu estou liberando. Na mesma medida que eu sou honrado, eu estou honrando. Não atrapalhe o fluxo da honra. Sabe quem tentou atrapalhar o fluxo da honra? Judas tentou atrapalhar o fluxo da honra. Aquela mulher chegou com aquele perfume caríssimo para depositar diante do Senhor. Ele disse, não precisa disso aí, cara. Vai desperdiçar o perfume, vende o perfume, compra a comida e dá aos pobres. Jesus não exortou ele por querer ajudar os pobres. Porque Jesus disse, os pobres vocês sempre vai ter. Faça isso, sempre vai ter pobre na terra. Ajude eles. Mas ele foi exortado porque tentou interromper o fluxo da honra. Dizendo assim, não incomode ela. Porque o que ela está fazendo é preparar o meu corpo para o sepultamento. Não atrapalhe aquilo que ela está fazendo. Jesus não impediu que aquela mulher o honrasse, assim também como Jesus não impediu que aquela mulher entregasse as suas últimas 2 moedas diante do altar. Jesus poderia ter dito, pelo amor de Deus, você só tem as 2, não faça isso. Porque Jesus entende que quando nós nos movemos em honra, existe uma recompensa. Ela poderia voltar com aquelas 2 moedas e ter desperdiçado um ambiente de honra. Jesus disse, ninguém pode interromper o fluxo da honra. Só que na mesma medida que Jesus exorta, ele também diz, e aonde esse evangelho for pregado, fale sobre ela, para a memória dela. Isso é honra. No mesmo momento que eu estou honrando, eu estou sendo honrado. Jesus não permitiu que o fluxo da honra fosse interrompido, nem mesmo por uma necessidade. Não. Mas existe necessidade, como que eu vou honrar em meio à necessidade? Jesus já deixou claro, a necessidade não pode interromper o fluxo da honra. Pastor, mas o senhor não está vendo o problema que eu estou enfrentando? Como é que eu vou honrar nesse momento? É exatamente aí que o Senhor quer que você honre. Não atrapalhe, nem mesmo diante de uma necessidade. Mas quando alguém honrar você, deixa eu te ensinar algo e a gente ora. Pegue tudo aquilo que você recebeu e coloque diante do Senhor como oferta. Não estou dizendo para você pegar o dinheiro, não. Tudo que o Senhor colocou na sua vida, coloque à disposição do reino de Deus. Davi, quando recebe aquela água, e ele recebe aquela água, porque ele recebeu aquilo que aqueles homens fez para ele, agora é de Davi para frente, já não tem mais a ver com os homens. Os homens não estavam mais nessa movimentação, pastor. Os homens fizeram a parte dele, honraram o rei. O rei pegou aquilo que já era dele, porque ele já havia recebido. Ele disse, agora eu quero honrar o meu Senhor. Porque toda honra que nós entregamos, toda a movimentação de honra, sempre irá glorificar ao Senhor, irmão. Não importa a direção que você está honrando, Deus vai ser glorificado. Estou honrando alguém maior do que eu, Deus é glorificado. Estou honrando alguém menor do que eu, Deus é glorificado. Consegue entender isso? Se coloque de pé então. Ministério de louvor, por favor, nos ajude. Deixa eu dizer algo para você. A transformação da sua geografia está a um passo de distância, irmão. Não, você não está entendendo não, irmão. Sério, você não está entendendo. A transformação do seu casamento
da sua empresa, da sua faculdade, escola, família, ministério está a um passo de distância. E esse passo se chama honra. Porque deixa eu dizer, a igreja está linda aqui, irmão. Conhecemos a vida de grande parte dos irmãos que está aqui, são homens e mulheres que é uma bênção. Mas existe uma medida a ser excedida hoje. Pastor, vivenciei todo esse tempo e foi lindo. Não importa o nível que você esteja, o Senhor está te chamando para exceder hoje. Ah, pastor, mas eu sou líder, eu sou pastor. Meu irmão, não me importa. Não, mas eu já sou líder da casa, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que você decidiu ir mais longe. E decidiu ir mais rápido. Apague as luzes para a gente, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos, feche seus olhos. Existe um de repente de Deus para acontecer na sua vida. E vai ser esse de repente que irá mudar a sua geografia. Será esse de repente que irá trazer o seu irmão para esta casa. Será esse de repente que irá libertar o seu filho. Será esse de repente, meu irmão. Mas só pode experimentar do de repente de Deus quem vive em um princípio de honra. Só pode experimentar da provisão do Senhor quem vive dentro de uma jurisdição chamada honra. Por isso feche os seus olhos. E nós queremos, na medida que os irmãos forem cantando, convidar você para vir aqui na frente. Pastor, é um apelo do quê? Para aceitar Jesus? Não, hoje não. Mas que quiser, também está aqui, venha que nós iremos orar por você. Porque a gente gosta desses cultos assim, irmão. Venha para frente, irmão. Venha para cá, fala assim, eu quero viver isso. Isso é para mim. Mas entenda, não é responder a um apelo, é entregar uma vida. Por isso precisa medir, precisa saber. Fala assim, Senhor, esses passos são os passos que irão mudar completamente a minha história. Esses passos até o altar não são simplesmente para corresponder a um apelo do pastor, mas é dizer sim para uma vida em honra, mas é dizer sim para uma chamada eterna. Há poder no nome de Jesus. 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 É alistamento, meu irmão, é um alistamento para um exército de homens e mulheres que irá mudar a história. É um alistamento dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois ele te explica, depois ele te ensina. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Os pastores, os líderes, ajuda a gente aqui em oração. Há poder no nome de Jesus. Há poder no Não é para orar, é para impartir vida. nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há
há poder no nome Sim, de Jesus. Há poder. Somos a geração do sim, Senhor. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. 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 Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias
cadeias quebrando. Ouço 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 cadeias quebrando. Ó, você que está no seu lugar, preste atenção em algo que eu vou dizer para você. Feche seus olhos aí no seu lugar, por um instante, por um instante. Senhor, nós oramos para que o temor do Senhor recaia sobre nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos para que o peso do sim recaia sobre os nossos ombros, em nome de Jesus. Nos batize nessa noite, Senhor, em temor e em tremor diante do Senhor, e que os teus filhos não consigam permanecer neste ambiente, porque o grito de socorro irá ecoar em seus corações. O peso do sim irá bradar no coração deles, Senhor. Nos batiza em temor, nos batiza em temor. Queremos sentir o peso do sim. Queremos sentir o peso da chamada, Senhor. Não nos deixe dispersos diante dessa edificação, ó Pai. Você sabe que é com você, meu irmão. Você sabe que é com você, minha irmã. Vai esperar mais uma semana para quê? Vai adiar o sim para quê? É hoje. É agora que o Senhor está te chamando para uma vida extraordinária. É hoje que o Senhor está te chamando para dar uma resposta. Vem para cá, nós iremos orar por você. Vem para cá, vem para cá. Não desperdice essa chance. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja agora. Olha só, nesse ambiente, não saia desse ambiente. Deixa os nossos irmãos aqui, deixa eles. Preste atenção aqui em mim. Nós vamos levantar um clamor, mas é nesse ambiente. Porque um ambiente de honra promove milagre. O ambiente de honra gera cura. Nós iremos levantar um clamor pelo Samuca, pelo Samuel, filho do apóstolo. Saiu agora aqui, foi para o hospital, foi para a Unimed, está com um aperto no coração, acelerado, desde ontem. Mas nós cremos que quando chegar lá, o médico vai falar: o que vocês vieram fazer aqui? Não tem nada, tá bem? É nesse ambiente, levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor pelo ambiente que o Senhor nos proporcionou. E neste ambiente, meu Pai, nós declaramos a cura sobre a vida do Samuel, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que aquela mesma virtude que um dia saiu do Senhor e curou aquela mulher do fluxo de sangue, que essa mesma virtude percorra toda a corrente sanguínea do teu filho, Pai, arrancando tudo aquilo que não pertence, meu Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos cura do alto da cabeça à planta dos pés. Nós declaramos cura no emocional do teu filho, meu Pai. Que todo espírito de ansiedade, medo, morte, em nome de Jesus, nós te damos uma ordem: desapareça agora, em nome de Jesus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, repouse sobre o teu filho, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Em nome de Jesus.